E aí pessoal, começa aqui mais um vídeo. Desta vez vamos falar um pouco sobre o CSS Translate. Eu acho que tem um código aqui, eu vou mostrar aqui. Script, não, script é o estilo. Onde é que eu vejo aqui? Bem, cabeçalho. Bom, não tô achando aqui, mas a gente vai ver como funciona a parte do CSS Translate por meio desse método aqui. Eu vou mostrar aqui no código. Aqui eu tenho a minha div do slideshow, do container, aqui os slides, tudo. Aqui eu tenho o estilo, né? O container ele tem uma largura de 300, altura de 200 pixels. O overflow, a barrinha a gente deixa oculta, posição relativa, uma borda e tal. A gente tem o slide, que seria essa div aqui. Ela é de tipo flex, horizontal. E aqui a gente tem uma transition, transform, né, que seria a velocidade, né? Aqui tem o slide, que seriam esses quadradinhos aqui. Ele vai ter uma largura de 100, uma altura 100% tamanho do pai. Na verdade esse aqui é meio estranho, né? Porque não, esse aqui que é o o pai dele. Deixa eu colocar então. Deixa eu mudar isso daqui. Colocar altura 100% do pai. Então o pai de slide é o slideshow container. Então vamos ver se aí funcionou. Ok. Então a gente tem aqui box size, sizing, border box, o padding e tudo isso. Tá tudo aqui. E aqui o código é um código bem simples, é apenas uma variável que tem um slide. Ele vai ter o document query selector, ele vai pegar ele vai pegar o slide daqui. E aí na função, tem essa função ajustar translate x, tem um pixel aqui. Aí tem o slides, estilo, transform. E aqui a gente coloca um translate no eixo x. E aqui a gente coloca o número de pixels que a gente quer que esse translate mova. Então vamos ver aqui como funciona um slideshow. Muito simples. Aqui a gente começa com -0 ou com 0. Vou dar Ctrl Enter para ativar o programa, certo? Como a gente viu aqui, tem 9 slides. Tem 9 slides, só que no quadradinho só aparece 5, né? Se eu colocar tem 0, né? Se eu colocar cada quadradinho, ele tem o tamanho de 100 pixels. Se eu colocar aqui 100, o que acontece? Ele vai para frente, né? Não é esse o movimento que a gente quer. A gente quer um movimento inverso. Então a gente coloca -100, né? Ele tem um movimento inverso, tá? Só que olha só, a gente volta para o 0, ele começa por aqui. Vamos deixar -0, tá? Vamos colocar 50 para que ele se mova 50 em 50. Coloco aqui, a gente pode ver que o vermelho, né, o slide 1 foi embora. Colocamos mais 50, dá 100. O 2 meio que desaparece. Colocamos mais 50, 150. O 3 meio que desaparece. Colocamos mais 50, dá 200. E aí ele vai se movendo, tá? Coloca 50 aqui, ele vai se movendo para diante, certo?
até que ele chegue em 300. E aí, se a gente quiser, a gente para aí. Só que ele vai continuar, né? Beleza. Como que a gente faria isso no código? No código, a gente vai ter que fazer uma formulazinha que o px, né? Esse px aqui, a gente faria uma variável aqui, né? Const px é igual ao que? É igual ao número atual do index, né? A gente faz aquele código para a gente pegar todos os array desta div slides. Então a gente pega todo o array, que seria um array de 9 posições, e aí a gente pega o index atual, que seria o index 0, e a gente faz o que? A gente faz menos 0, né, 0 do index 0, multiplicado por 50. Então a gente faz isso, tá aí. A gente aperta o botão, se a gente está fazendo um slideshow, a gente aperta um botão. Esse botão ele vai incrementar o index, de 0 vai para 1, e aí ele vai se movendo. Apertamos o botão de avançar, ele incrementa o index, vai para 2, e ele vai se movendo, tá? Ele vai fazendo um movimento adiante. Como a gente tem até o 9, então ele chegaria até o 9, né? E aí ele pararia. E aí a gente tem que criar um código que quando ele chegar no último número, ele volta para o 0, né? Ele volta para o index 0, certo? Essa seria a lógica das coisas. Só que aí a gente pode mudar também o tamanho aqui. A gente pode colocar 100, e aí a gente faz a mesma coisa. Ele se move um pouco mais, ele se move com mais velocidade, né? Então a gente pode fazer isso também. Então essa é a lógica por trás, né, do nosso slideshow. Eu tenho até o código aqui, que é com botões. Então ele tem os botões. É esse aqui? Não é. É esse aqui. Então ele tem os botões, mover para a esquerda, mover para a direita, né, anterior e próximo. E aqui no código a gente pode ver que ele tem a variável index. Eu poderia até colocar slider atual ou index atual. Então ele começa com 0. A gente vai no query selector e a gente pega essa div aqui. E aí a gente vai pegar todos os seus filhos, né? Todas as suas div filhas, que seriam esses daqui, né? Então a gente pega esse daqui, slides, e aí na função mostrar slide, aquela coisa que eu mostrei para vocês. A gente tem o offset, a gente tem o index negativo multiplicado por 100. Então toda vez que a gente clicar no botão, a gente vai estar multiplicando por 100. Então vai estar index 0 menos 0 multiplicado por 100, se move, e assim por diante, tá? A gente pode mudar o número aqui, 50, 30, da forma que a gente quiser. Quanto maior o número, o movimento ele é maior, né? Quanto menor o número, o movimento é bem pequenininho. Então a gente coloca aqui, tá? Aqui ele coloca em porcentagem. Vamos ver em porcentagem. Acho que tem até pixel aqui, vamos ver se vai. Não, ele não pega essas sintaxes. Deixa eu colocar em porcentagem também não. Aqui ele não pega, mas aqui ele funciona. Que talvez ele não. É verdade, ele não funciona por causa do parâmetro, né? O parâmetro não está
construído para isso. Aqui tá pixel, não porcentagem. Então, não deveria fazer isso. Mas enfim, tá aqui. Aí, aqui coloca em porcentagem. Que porcentagem é um pouco melhor, né? Ele sempre vai pegar um tamanho em porcentagem, né? E não pixel. Pixel ele não é tão estável. Então você pega por porcentagem, por exemplo, tamanho da tela. Então se a gente tem uma tela de 300 pixels, se eu quero 100% do offset, então eu quero 100% de 300 é 300. Se eu quiser 50%, então eu vou ter a metade de 300. Né? Então eu não preciso fazer esse cálculo com px aqui. A porcentagem já me ajuda. Ou melhor, talvez utilizar o FR, né, de frações, funciona melhor. Eu acho que funciona bem melhor. Então, se a gente for utilizar o frações, então não seria 100 aqui, seria 1, ou 2, ou 3, né? Mas aí fica da sua opção. Aqui mover para a esquerda, né? A gente já viu, tem o condicional, a gente pega o index atual. Se o index atual é maior que 0, então a gente faz o decremento, né? Caso contrário, se o index atual for 0, ele vai fazer o que? Ele vai pegar a largura total. Então aqui tem 6, então vai ser 6 menos 1, né? Para ele voltar, é porque assim, por que é 6 menos 1, né? Porque na verdade ele conta através do 0. A gente tem 6 posições aqui, só que na verdade a gente tem 5 posições, porque na programação a gente conta pelo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que a gente colocou menos aqui. Ele vai nos mostrar 6. Só que como a gente está mexendo num array, o último número é 5 e não 6, tá? Porque ele começa contando pelo 0, tá bom? Então é por isso que a gente tem aqui menos 1, porque o último número do nosso array é 5 e não 6. Tá? Aí beleza, a gente, se for 0 aqui, se o index aqui ele for 0, então ele quando a gente mover para a esquerda é o que? Anterior, né? Então a gente volta pro último, né? Que seria o 5. Enfim, e aqui a gente atualiza, né? Mostrar slides, que seria esse daqui, que a gente pega o index atualizado e a gente coloca ele aqui. Então, por exemplo, se a gente voltou, mover para a esquerda, que seria voltar, então aqui ele vai ficar 5 vezes 10 e faz um movimento de volta pro anterior, né? E o mover para a direita, que seria avançar, a gente pega o index atual. Se esse index atual é menor que 5, né? Então ele pode incrementar. Caso contrário, ele volta para o 0. Por exemplo, se ele chegar em 5, se o index aqui é 5, então aí quando eu apertar de novo para a direita, né, avançar, ele volta para o 0. Então ele volta para o 0. Eu tenho aqui esse exemplo, deixa eu clicar então aqui, ó. Vou clicando, ele vai se movendo, chegamos no 5, clico de novo, espera aí, ele volta, né? Deveria voltar, né? Eu acho que eu entendi o que deu. Vamos ir para cá, ó. 0, 1,
2, 3, 4, 5. E ele volta. Esse é um problema que a gente tem que corrigir, né? Porque ele está de fato incrementando 5 vezes, né? Quer dizer, 5 não, 6 vezes, né? Contando com o 0. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí volta. Então é isso que a gente não quer fazer. Aí eu vou ter que buscar um outro mecanismo, né? Talvez esse mecanismo aqui não funcione, tá? Não funcione porque aí eu estou utilizando todos os arrays, porque isso aqui funcionaria perfeitamente se eu estivesse mostrando cada um dos slides, né? Eu vou até mudar, cada slide ele tem um tamanho de 100, né? Então eu vou mudar como pixel aqui. Vamos recarregar, vamos ver se ele vai. Agora faz sentido, né? Vamos voltar, ele vai mover com 100 pixels. Então ele move 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí ele volta para o 0. Então aqui sim faz sentido, né? Ele vai movendo dessa forma aqui, então faz sentido, certo? Então eu só precisei mudar isso daqui. Mas enfim, se eu colocar FR vai dar ruim, porque aí é 100, né? Então seria 1 aqui. Mas enfim, então é isso. Essa é a lógica. Aqui inicializa, né? Mostrar o slideshow. Essa é a lógica do nosso slideshow. Não é complicado, como a gente viu, não é complicado, a gente viu aqui, analisamos o raciocínio das coisas, então não é complicado. Olha só, vou mudar aqui para 50, né, metade do tamanho. E aí a gente vai recarregar e a gente vai ver que ele vai ficar na metade do 1. Vou pro próximo, viu? Ele ficou na metade do 1. Só que aquela coisa, existe 6 cliques aqui até ele voltar. Então a gente vai chegar a um determinado momento que ele já voltou, viu? Não dá para ele ver tudo, né? Então a gente tem que saber, né? A gente tem que saber fazer corretamente. Vamos fazer aqui com porcentagem de novo. Só que a gente vai colocar porcentagem e aqui vai ficar 50%. Então a gente vai ficar metade. Só que a gente vai ter aquele problema de, né? A gente vai ficar numa tela branca e a gente tem que clicar um monte de vezes até voltar. Vamos recarregar. Então a gente está 50%, então é a metade da tela aqui, né? A metade do tamanho desse container aqui. Então a gente vai mover a metade, mas é aquela coisa, a gente vai chegar na tela branca porque tem que passar todos os eita nós, todos os index, né? Agora vamos lá. Se a gente não quer utilizar index dinâmico, né, buscando através aqui, tal, pegando a largura, a gente pode colocar um número aqui específico, né, index inicial e index final. E a gente não teria aquele problema da tela branca, certo? Então a gente não estaria se baseando com o número de elementos da nossa div slide, tá certo? É uma outra solução, tá? Mas é isso. Tá aqui o código. Esse é o raciocínio. Aqui também nada complicado. Posso até diminuir o tamanho do container do slideshow. Eu só mostro apenas um, né? Deixa eu colocar aqui 100.
Só que aqui a gente vai colocar de novo o pixel, tá? A gente vai aqui e ele mostra só um só. Claro que o tamanho da tela ele tá pequeno, mas a gente só mostra só um, tá bom? Agora, se eu, por exemplo, eu não quero esse tamanho pequenininho, eu quero um tamanho de 500. Porra, 500. Porra, 500 mostra tudo, mas eu ainda quero ver o slide 1 ocupando a tela inteira. Como a gente faz isso? Fácil. A gente vem pra cá no slide e a gente coloca aqui que o tamanho não é 100 pixels, mas é 100% o tamanho da tela. Como o slide é filho de slides em plural, esses slides, peraí, não sei, eu acho que vai funcionar, acho que por padrão ele é 100%, mas vamos ver. Por padrão ele é 100%, mas vamos colocar aqui 100% para ficar didático, né? Width de 100%. Então ele tem o 100% do tamanho do pai, que é 500. Né? Se a gente for ver aqui na hierarquia, slide show, a gente tem o pai, tem o filho e tem os netinhos. Né? Então esse aqui e o seu pai. Então esse daqui tem o tamanho 100% do pai, certo? Então aqui a gente recarrega de novo, é a mesma coisa. Peraí, a gente tem um problema aqui. Temos um problema. Aqui a gente está como pixel, né? A gente vai colocar como 100%. Só que aí novamente a gente vai ter o problema dos index e a gente vai clicar na tela vazia e eu acho que não. Não, eu acho que não. A gente não vai ter esse problema. Voltamos e aí sim a gente muda para cada slide. Só que a gente teve problema, a gente não viu tudo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, voltou para trás, entendeu? Peraí, não, tá certo, nossa, meu Deus do céu, tá certo. Eu tô me confundindo com esse daqui que tem 9. Eu achava que tinha 9. Não, esse aqui tem 6. Então tá perfeito. Tá perfeito isso aqui. Nossa, deu um trilinguiça na minha cabeça, mas enfim. Tá correto. Tá correto. Tá bom? Mas se a gente quiser fazer aquele outro estilo, então a gente coloca aqui como pixel e não como 100% o tamanho do pai. A gente vai ter isso daqui e aí sim a gente teria o problema da tela branca, né? Não, na verdade não teria problema da tela, não, teria sim. A gente tá com 100% aqui, quer dizer, por cento. E aí a gente teria isso daqui, mas funcionaria. Então é isso, pessoal. Esse foi a nossa aula de hoje. Deu para entender. Espero que vocês tenham gostado e valeu e falou.